Minha querida, por que o bom Deus pregou tal peça em você? Eveline abraçou sua filha, que voltou correndo da rua, aos prantos, mais uma vez. O menino começou a jogar pedras nela, gritando e insultando-a. A menina chorou incontrolavelmente, e Eveline não conseguiu dizer nada. Eles haviam se mudado para essa aldeia recentemente. Quando seu marido as expulsou, Eveline e sua filha tiveram que encontrar um lugar para viver. Foi então que Eveline se lembrou de que sua tia havia deixado para ela uma pequena casa na aldeia. Ela não a visitava há muito tempo, mas esperava que a casa ainda estivesse adequada para viver. 3 anos atrás, Eveline era uma esposa muito feliz, esperando um filho. Seu marido, Jorge, praticamente a adorava. Eles se casaram contra todas as probabilidades. Eveline cresceu em um orfanato sem nada em seu nome. Ela não sabia onde estavam seus pais, mas se lembrava de que, quando era pequena, uma velha assustadora costumava visitá-la no orfanato. Ela era assustadora para todos os outros, mas quando olhava para Eveline, havia uma faísca gentil em seus olhos. Eveline não tinha medo dela de forma alguma. Ela não se lembrava quem ela era, mas a considerava uma avó. Então, a velha senhora desapareceu quando Eveline estava quase sendo adotada. Ela descobriu que a velha senhora não havia desaparecido por vontade própria, mas sim porque pararam de deixá-la visitar. Diziam que ela assustava as pessoas. Eveline entendeu que provavelmente não seria capaz de encontrar essa velha senhora agora, especialmente porque ela nem sequer lembrava mais do rosto dela. Ela conheceu Jorge 3 anos depois. Até então, a menina já havia se familiarizado com as dificuldades da vida. Então, Jorge foi como um sopro de ar fresco. Ele a cortejou tão lindamente e, então, a apresentou à sua mãe. Eveline foi recebida friamente pela mulher que, logo no primeiro dia ao saber que Jorge queria se casar com uma menina sem lar, simplesmente a expulsou de casa. Eveline fugiu para salvar sua vida. Ela recusou terminantemente ver Jorge, mas ele foi persistente. Ela tinha um apartamento. O Estado o deu a ela por ser órfã. Então, Jorge passou as noites lá eventualmente. Evelyn cedeu. Eles se casaram discretamente, sem qualquer cerimônia, e começaram a viver lá. Eles trabalharam duro. E, dentro de 1 ano, venderam o apartamento dela por algum dinheiro e compraram um apartamento de 2 quartos. Foi quando sua mãe reapareceu. Mas ela não tinha intenção de aceitar Eveline. Ela vinha ao lugar deles como se fosse dela, constantemente dizendo à menina que, se não fosse por Jorge, ela sempre estaria vivendo na sarjeta. No início, Eveline chorou, mas depois se acostumou. Ela não podia ficar reclamando para Jorge o tempo todo. Ele trabalhava muito. Estava cansado. Queria calor e conforto em casa, não discussões e escândalos. Outro ano se passou. Evelyn engravidou. Oh, as confusões que se seguiram. Sua sogra gritou que não precisava de tais netos. Quem sabe quem eram os pais dessa menina sem lar? Talvez bêbados, assassinos, ou até pior. ¿Por qué girar tal descendencia? Você acha que laranjas podem crescer de um freixo? Nenhuma criação ajudará. Os genes cobrarão seu preço. Não havia maneira de acalmá-la. Então, Eveline não aguentou mais. Pela primeira vez na vida, ela levantou a voz para sua sogra. Ninguém está forçando você a passar tempo com seus netos. Ninguém está convidando você aqui. Você ficaria muito mais feliz se simplesmente ficasse em casa. Aparentemente, o olhar de Eveline fez com que sua sogra preferisse ficar em silêncio e ir embora rapidamente. E naquela noite, Eveline e Jorge discutiram pela primeira vez. Eveline, o que você pensa que está fazendo? Mamãe disse que você queria matá-la. Eveline não achou que ele estava falando sério, então respondeu casualmente.
Bem, eu não a matei. Não ouse. Você me ouve? Não levante nem sua voz para minha mãe. Jorge pulou e agarrou sua mão. Jorge, você perdeu a cabeça? Então, ela pode vir a qualquer momento e me insultar e ao meu filho. E eu não posso responder. Jorge soltou sua mão. Eu disse o que tinha que dizer. Foi quando Eveline se sentiu profundamente magoada e se arrependeu de ter vendido seu apartamento. Mas não havia volta, então eles tiveram que descobrir como viver, especialmente porque o bebê logo chegaria. Eles não se falaram por uma semana. E então Jorge foi o primeiro a se desculpar. Eveline, por favor, me perdoe. Ela é minha mãe. Não cabe a mim repreendê-la. E eu não posso mudá-la. Então, por favor, apenas tente ignorá-la. Eveline ficou muito aliviada por eles finalmente terem se reconciliado. Então ela disse: farei o meu melhor, Jorge. A vida seguiu relativamente tranquila. Sua sogra só vinha quando Jorge estava em casa e, na presença dele, ela se abstinha de suas habituais travessuras. Eveline também não procurava brigas, embora nunca realmente tivesse procurado antes. Chegou a hora do parto. Eles prepararam tudo o que precisavam, apesar das reclamações da sogra sobre não comprar nada antecipadamente. Mas eles eram jovens. Eveline se perguntou se talvez essa fosse a causa de todos os seus problemas. E os de sua filha? Ou seria algo mais? Afinal, haviam muitas razões, realmente. A constante animosidade de sua sogra, que Eveline sentia quase fisicamente, e os genes desconhecidos de qualquer maneira. Independentemente das razões, sua filha Márcia nasceu com uma grande marca de nascença cobrindo quase todo o seu rosto. Quando Jorge viu a menina, ele empalideceu. O que é isso? É uma marca de nascença. Mas como? Ela vai crescer parecendo um monstro. Jorge, como você pode dizer isso? Ela é sua filha. Desde que Eveline voltou da maternidade, era como se um gato preto tivesse cruzado o caminho deles. Jorge não se aproximava do bebê de forma alguma. E a sogra jogava mais lenha na fogueira. Eu te disse que algum tipo de monstro nasceria. Lá está. Jorge, onde estava seu cérebro? Por que você nunca ouve sua mãe? Eveline cerrava os dentes, mas permanecia em silêncio. Ela sabia que isso não acabaria assim. Algo desagradável a aguardava à frente. Então, ela tinha dinheiro. Ela se sentaria aqui, receberia compensação pelo parto ali e não contaria a ninguém. Eles juntaram uma quantia decente por trabalho qualificado. E Eveline escondeu isso também. Ela esperava juntar muito dinheiro e ir para a capital. Ela pensava que lá poderiam remover tais marcas de nascença. Pedaco por pedaco. Mas eles poderiam. O principal era aguentar e economizar o máximo possível. Mas o destino tinha outros planos. Jorge estava para receber uma promoção. Ele estava nervoso, esperou por muito tempo. E Eveline o tranquilizava. Jorge, você é inteligente. Sempre muito considerado. Tudo vai dar certo, com certeza. E deu certo. Jorge foi promovido e comemorou em um restaurante. E claro, sem Eveline, ela não tinha onde deixar a criança. E a sogra não ficaria com ela por nada. Além disso, Eveline não confiava nela. Ela preferiria ficar em casa. Jorge deveria retornar às 8 e Eveline arrumou Márcia. Ela saiu para o quintal para esperar pelo marido. Ela empurrou o carrinho por muito tempo, mas o marido não apareceu. E finalmente, quando Eveline estava prestes a voltar para casa, um táxi entrou no quintal. Um marido bêbado saiu do táxi com alguma garota. Eveline, conheça minha nova funcionária, a secretária. Consegue imaginar?
Agora tenho minha própria secretária. Parabéns. Eveline não estava tão alegre quanto Jorge. Ela sabia que o comportamento do marido assim não era bom. E vamos continuar comemorando, Jorge. Mas você sabe, tem uma criança pequena lá. Eveline, você não está feliz pelo seu marido? Jorge, claro que estou feliz. A mulher recuou e entrou na casa. A companhia bêbada seguindo Eveline tanto quanto ela podia. Márcia não queria dormir porque havia muito barulho na cozinha. Finalmente, ela não aguentou e foi até eles. Vocês poderiam fazer um pouco menos de barulho? O bebê não consegue dormir. O bebê? Ah, que bebê! Uma aberração que não tem lugar nesta terra. Seu companheiro olhou para ele com surpresa. Chefe, do que você está falando? Ela soluçou e saiu. Tudo bem, deixe-me mostrar. A rainha deu à luz ontem à noite, a um filho ou a uma filha. Ele empurrou Eveline para o lado e arrastou a garota para o quarto onde Márcia estava chorando. Eveline tentou não deixá-los entrar, mas Jorge a empurrou rudemente. Quando a garota viu Márcia, ela gritou: Jorge, como um homem tão bonito como você pode ter uma criança tão aberração? Eveline se sentou no quarto. Eles festejaram na cozinha por mais 1 hora. Então a porta bateu. Aparentemente a companheira de Jorge havia saído. E então vieram roncos do quarto à noite. Eveline havia arrumado uma bolsa, por precaução. E ela não estava errada. Jorge acordou com dor de cabeça. Eveline, onde está o café da manhã? Jorge, por que você não pede a sua nova conhecida para fazer o café da manhã? Sabe, aquela que gritou que nossa filha é uma aberração. Ele ficou parado por um momento. E o que Márcia não é uma aberração? Por que se ofender com a verdade? Você perdeu toda a humanidade que tinha. Você percebe que essa é sua filha? Bem, isso ainda é uma questão. Na minha família, não havia aberrações. Mas o que havia na sua? Isso é uma grande questão. A mãe estava certa. Você deveria ter pensado. Jorge, não ouse insultar a mim e minha filha. E por que não? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Ele se virou para ela. Eveline, você deveria ir embora daqui com sua aberração. É vergonhoso diante das pessoas, viver como em um zoológico com monstros. Eveline começou a chorar. Para onde iremos? Bem, esse é o seu problema agora. Se você não esqueceu, este apartamento foi comprado principalmente com o meu dinheiro. Orgue balancu e dormio. Eveline, eu te dou 5 minutos para juntar suas coisas. Eveline vestiu Márcia rapidamente, pegou sua bolsa e se dirigiu à saída. Mas Jorge agarrou sua mão. Se você ousar aparecer e tentar reivindicar o apartamento de mim, saiba que haverá uma aberração a menos no mundo. Eveline correu para fora do apartamento e, no quintal, ela parou, sem saber para onde ir. Foi então que ela se lembrou da casa. Ainda bem que ela não havia contado a Jorge sobre ela. Caso contrário, teria que vendê-la também. Então, lá estavam elas. Ela e Márcia. No início, enquanto Márcia era muito pequena, ninguém sabia de nada. Elas caminhavam no quintal, praticamente sem ir a lugar nenhum. Mas então, Eveline percebeu que precisava trabalhar. Então, ela disse à vizinha que trabalhava como costureira na cidade. As pessoas na aldeia eram um pouco mais bondosas do que na cidade. Elas tinham mais pena de Eveline, à sua própria maneira. Perguntavam: talvez você devesse dar a criança e depois se casar novamente. Ter um filho normal. Mas Eveline apenas cerrava os lábios gradualmente. As pessoas se acostumaram, mas as crianças não. Na escola, Márcia era simplesmente xingada.
E se ela saísse para passear, era apenas um horror silencioso. Márcia era uma menina muito inteligente. Aos 7 anos, quando chegou a hora de ir para a escola, ela já sabia ler, desenhar e escrever excelentemente. Ela até aprendeu a contar sozinha, enquanto sua mãe costurava vestidos para as meninas da aldeia. Marcia organizaba gravetos no chao. Ela os organizava e depois contava. Ela raramente saía para passear, e tudo estava bem enquanto o valentão mais assustador, Glauber, não aparecia do lado de fora. Ele era 3 anos mais velho que Márcia. Mas isso não o impedia de incomodá-la e até bater nela. E hoje, Márcia entrou correndo. Havia um hematoma em sua testa e um arranhão no ombro. Mãe, por que eu sou assim? Por que ninguém me ama? E por que todos me odeiam? Querida, não é porque você é ruim. É porque as pessoas são más. Você tem que aprender a aceitá-las como são. Mãe, mas eu não faço nada de mal. Nunca machuquei ninguém. ¿Por quê? Sua filha chorou em seu colo e Eveline não sabia o que dizer. Claro, ela tentava economizar dinheiro, mas quando soube dos preços para remover marcas de nascença naquela clínica, imediatamente percebeu que, se coletasse o valor necessário, seria apenas na sua velhice. Ela acariciou os cabelos de sua filha e Márcia não conseguia se acalmar. Então ela ficou em silêncio. E Eveline percebeu que sua filha adormeceu em seus braços. Decidiram que ela tiraria uma soneca. Deixar Márcia cochilar e se acalmar. Eveline pensou e lembrou-se de muito tempo atrás, quando ainda estava na maternidade. Uma enfermeira idosa se aproximou dela. Eveline havia chorado por Márcia, e ela tocou a mão de Eveline e sentou-se ao lado dela. Bem, por que você está chorando? Você deveria estar feliz. Olhe que menina linda você tem. Você está brincando? Ela vai sofrer a vida inteira agora, mas isso é desnecessário. Coloque esta marca nela para que ela não esqueça e faça sua menina a mais feliz. Você está dizendo a mesma coisa. E daí? Diziam que, se há uma marca de nascença tão grande, então é uma pessoa de Deus. Você verá, sua filha será a mais feliz e você terá um pedaço da felicidade dela. Isso seria bom. E não se preocupe tanto. Lágrimas não ajudam o leite e você está apenas preocupando ela desnecessariamente. Eveline agora se lembrou da enfermeira. Por que a previsão não está se tornando realidade? Ela se dirigiu mentalmente a esta enfermeira. Houve uma batida forte na porta. Evelyn Pulo. Márcia imediatamente acordou e olhou para sua mãe. Os aldeões não batiam assim. Eles geralmente batiam de leve e entravam direto. Quem é? Entre. A porta se abriu e uma mulher estranha apareceu no limiar. Era uma mulher idosa e alta, vestindo uma espécie de manto solto. Era tão largo quanto em filmes antigos. E porque ele se movia constantemente, criava a impressão de que a velha estava em trapos. A mulher se curvou levemente. Sóticos, anfitrios. Vocês abrigariam uma viajante? A velha era muito assustadora. Mas quando ela olhou para Márcia, sorriu gentilmente. Não tenha medo de mim. Eu só me perdi um pouco, procurando por uma aldeia. Ah, então é aqui. Entre. Não fique aí. Vou fazer um chá quente para você agora mesmo. Obrigada, mulher bondosa. Ela mexeu em algum lugar no vasto manto e tirou uma grande barra de chocolate. Era claro que o chocolate era fresco, não amassado ou desgastado. Aqui, neta. Provavelmente gostoso. Foi o que o vendedor me disse. Obrigada. Márcia pegou o chocolate, depois não resistiu em perguntar. Por que você está me olhando tão calmamente? A velha senhora ficou surpresa. Por que não deveria olhar para você calmamente?
Você não é algum tipo de lobo. Bem, todos me olham de maneira diferente. Bem, querida, se eles são tolos, que olhem. Você é inteligente. Por que prestar atenção neles? Marcia sorriu. Ninguém além de sua mãe falava com ela tão normalmente. Eveline trouxe as xícaras, depois colocou uma tigela de biscoitos na mesa e, de repente, perguntou: talvez você gostaria de comer? Fiz um borscht muito bom hoje. A mulher velha olhou para ela atentamente, depois disse: por que não? Passei por muita coisa. Eles tiveram um jantar alegre. Depois Marcian foi para a cama, e Eveline decidiu perguntar à velha senhora quem ela era e de onde vinha. Ela não parecia uma pessoa sem teto, mas como algum personagem de conto de fadas. Você disse que estava procurando por esta aldeia. Sim. Uma vez minha irmã viveu aqui, a amaldiçoada. Pensei talvez ela ainda estivesse viva. E por que você fala assim dela? Eveline estava terrivelmente interessada. Ela mesma não sabia por quê. Essa irmã minha arruinou a própria vida, e a minha e a de minhas filhas. Básicamente, de todos. A história é longa, mas se você quiser, eu conto. Muito, mas se não for incômodo para você, talvez seja algum segredo de família. Era um segredo, mas não mais. Agora, eu daria muito para agitar esse segredo e entender. Mas por onde começar? Ok, escute. Uma vez, duas meninas nasceram. Não ao mesmo tempo, mas com um intervalo de 5 anos por algum motivo. Mamãe e papai realmente amavam a mais velha e não amavam a mais nova de forma alguma. A mais velha era exatamente minha irmã. Ela cresceu como uma princesa. Se a mais nova era arrastada para os campos desde os 6 anos, então as mãozinhas de Molly doíam. Suas perninhas doíam e assim por diante. E eu via como me tratavam. Então, eu me mantive quieta. Eu só esperava por uma coisa. Quando eu crescesse, encontraria um rapaz que me levaria embora dessa família. Eu tinha 17 anos quando meus pais morreram e Molly já tinha mais de 20. Naquela época, ela era considerada uma solteirona. Sua mãe ofereceu a ela tantos pretendentes. Ela tinha uma fazenda forte. Qualquer rapaz ficaria feliz em se casar com uma fazenda dessas. Mas Molly apenas torcia o nariz. Ou o nariz dos pretendentes era como uma batata ou algo assim. Então, sua mãe nunca viu sua filha favorita se casar. Ela morreu e ameaçou com o dedo para vigiar Molly. Mas eu não estava interessada em segui-la, e eu disse imediatamente que os tempos de donzelas haviam acabado. Então, cada um por si. Oh, como ela gritou comigo! Oh, como ela amaldiçoou! É embaraçoso admitir, ela nem sabia cozinhar sopa. Ela não sabia como. E 1 ano depois, um rapaz me pediu em casamento. Seu nome era Stan. Bonito, rico, encantador. Eu me apaixonei, e ele também. Oh, Molly ficou furiosa então. Acontece que ele também gostava dela. Tanto que ela seriamente planejou se casar com ele. Ela amaldiçoou como nunca antes. Mas Stan e eu apenas rimos disso, e não deveríamos. Deveríamos ter levado essas ameaças mais a sério. Enfim, Molly foi até uma bruxa-avó. Havia essas pessoas naquela época. Ela deu a ela uma poção do amor e Stan bebeu. Eu não sabia de nada disso no início. Eu vi Stan mudando diante dos meus olhos, tornando-se rude, arrogante. 3 dias antes do casamento, ele me pegou no celeiro e fez suas obras sombrias. E Molly viu. Ela riu, prometeu contar para a aldeia inteira. Eu não tive escolha a não ser fugir para a cidade para evitar a vergonha. E na cidade, eu percebi que estava grávida quando chegou a hora de dar à luz. Eu fui até a aldeia para falar com Stan.
Algo tinha que ser feito. Afinal, a criança era dele. Mas ele me tratou friamente. Ele disse que havia se casado com Molly 2 meses atrás, que estava feliz. E eu não significava nada para ele. Eu chorei. Eu perguntei o que fazer agora. Mas então minha irmã saiu para a varanda. Uma arma na mão. Ela atirou nos meus pés e uma pedra voou, me acertando no rosto. Eu cobri meu rosto com as mãos. Mas você não deveria fazer isso grávida. Então, eu fui para a cidade sem nada. Uma semana depois, eu dei à luz a uma linda menina, apenas com um leve defeito. Oh, obrigada àquela mulher que me acolheu quando cheguei pela primeira vez. Ela me aqueceu. Ela me deu oportunidades de trabalho. Ela foi como uma mãe para mim. Quando ela morreu, eu chorei muito. Eu nem lamentei minha própria mãe assim. Enfim, Brittany e eu vivíamos sem incomodar ninguém. Eu trabalhava, conheci um homem bom. Brittany tinha 18 anos então, e ele me pediu em casamento. E eu não estava tão velha então. Então, tivemos um filho. E então a tragédia aconteceu. Eu nem sei como tudo aconteceu. Molly veio até nós, espancada e machucada. Ela implorou para eu ficar com Stan. Ele é louco por você. Ele quer você e sua filha para viver com ele. Eu ri. Você está louca? Molly, eu sou casada. Minha filha já é adulta. Ela está prestes a se casar. Eu já tenho um filho. Mas ela me olhou estranhamente. Como você pode não ficar com ele? Você não tem pena da sua irmã? Por que eu deveria ter pena de você? Você já teve pena de mim? Heredeu. Tão errado. Vocês todos vão se arrepender. E ela foi embora. Mas eu não sabia que tudo terminaria assim. Brittany se casou. Ela teve uma filha. E no primeiro dia em que saíram para passear com o marido, alguém o atacou. Resumindo, eles morreram e o bebê foi sequestrado. Eu quase enlouqueci então. Ou talvez eu tenha enlouquecido. Eu esqueci tudo. Meu marido, meu filho. Eu andei pelas ruas por horas chamando por minha neta, chamando por minha filha. Ninguém me respondeu. Eu passei 3 vezes em uma clínica psiquiátrica, mas eles sempre me liberavam porque, além do terrível sofrimento, eu não tinha nenhuma doença. Então, eu vaguei. Um dia, eu encontrei Molly. Ela me olhou com satisfação. Então, irmã sofrendo. Você merece. Você vai sofrer a vida toda. E ela foi embora. E eu percebi que ela roubou minha neta. Ela tirou a vida da minha filha. Eu não me reconheci quando voltei a mim. Todos se afastaram de mim. No final do prazo, parecia que as coisas estavam se acalmando. Stan não foi preso. Acontece que ele não sabia o que Molly fez. Ele veio até mim de joelhos, implorando por perdão. Mas de que adianta seu perdão para mim? Você não pode trazer minhas meninas de volta. E Molly não podia dizer nada porque, depois do meu golpe, ela perdeu a memória. Ela foi declarada incapacitada. Uma vez, andando pela cidade, eu vi uma menina atrás da cerca de um orfanato. Ela se parecia tanto com minha Lia, só que sem o defeito. Eu não pude resistir e a visitei várias vezes. Mas então, assim que o diretor descobriu que eu estive na prisão, me proibiram de vir. Eu tentei tantas vezes, mas tudo em vão. E então meu filho entrou nos negócios. Ele me tirou da nossa cidade natal há apenas um mês. Eu voltei. Pensei que descobriria algo. Pelo menos em qual casa sua irmã morava. Bem, esse é o problema. Eu não sei. E ela se mudou. E ela se mudou para a aldeia depois de tudo, quando tinha 50 anos. Eu não acreditava que ela perdeu a memória e se incriminaria. Mas eu vivi pelo nosso caminho. Descobri que ela morava nesta área e decidi tentar descobrir algo. Espere,
Minha tia me encontrou no orfanato quando eu tinha 15 anos. Ela ou não queria dizer nada, apenas disse que meus pais morreram. Nós não nos comunicamos com ela de jeito nenhum. Ela era estranha. Eu me lembro de um álbum em algum lugar. Eveline correu para fora do quarto. Agora ela tinha certeza de que essa mulher idosa e a mulher idosa que a visitou eram a mesma pessoa. Mas quantos anos atrás foi isso? Ela já era uma mulher idosa naquela época. Eveline voltou com o álbum. Aqui. Você pode dar uma olhada. Eu mesma não olhei. De alguma forma, não tive tempo. Ela disse cautelosamente, abrindo o álbum. Bem, olá, Molly. Sua maldita. Evelyn Congela. Ela não entendia. Essa era sua avó diante dela? Você é a que veio ao orfanato por mim assim que entrei. Eu sabia que vinha ao lugar certo. ¿Por qué? Olhe, aqui está uma foto dela com Brittany, sua mãe. Eveline contornou a mesa e gritou. Uma menina de 10 anos a olhava com uma grande marca de nascença no rosto. Quando eu vi Márcia, eu quis correr até você imediatamente, mas tive medo de assustá-la. Você não pode apressar as coisas. Então, decidi te contar tudo. Perdoe-nos, Eveline, pela sua vida difícil. Perdão, Marcia. Nós estaremos todos juntos agora. Tudo vai ficar bem. Eu só não entendo como você acabou aqui na aldeia. Se você diz que não se comunicava com sua tia, é uma história simples. Eu me casei. Sua mãe era contra. Me chamou de vagabunda. Disse que eu tinha maus genes e que eu não deveria ter filhos. E quando Márcia nasceu com essa marca de nascença, começou. Eles a insultavam de todas as formas possíveis. Chamavam-na de nomes. Eu vendi meu apartamento para nos comprar um lugar maior. Mas ele nos jogou na rua. Então, tivemos que vir para cá com Márcia. Caso contrário, não tínhamos para onde ir. Eu era tão grata à minha tia por esta casa. Jogar uma esposa e uma criança na rua. Nós mostraremos a todos o que deve ser a justiça. Eveline olhou para a mulher idosa. Embora ela estivesse tão cheia de energia que chamá-la de velha era um exagero. Me diga, qual é o seu nome? Então, você é minha avó e bisavó de Márcia. Meu nome é Judite. Falei demais. Você poderia me mostrar algum lugar para dormir? Nós falaremos de manhã. Sabe, eu ficaria muito feliz se você simplesmente me chamasse de vovó. Eveline levantou-se e a mulher também. Eveline não entendeu como acabou em seus braços, mas a abraçou e começou a chorar. Parece tão bom perceber que você não está sozinha no mundo. Você tem uma avó. Mesmo que ela esteja velha, em algum lugar, lá fora. Você tem um tio que, teoricamente, era apenas um pouco mais velho do que a própria Eveline. A mulher se afastou dela e enxugou os olhos. Ok. Não perca o ânimo. Preciso fazer uma ligação. E quando ela tirou um telefone do bolso, um dos modelos mais recentes, Eveline perdeu completamente a capacidade de falar. Judite saiu, e Eveline começou a arrumar o sofá. A noite foi inquieta. Eveline ficou pensando, revirando as coisas em sua mente. Ela não conseguia dormir, embora Márcia dormisse pacificamente ao seu lado. Judite também não foi ouvida. Eveline pensou que ela estava apenas cansada da viagem. Ela decidiu acordar cedo para fazer panquecas para o café da manhã. Ela cochilou em direção à manhã. Acordou com o som de alguém conversando na cozinha. Márcia não estava lá. Eveline voou para fora do quarto. Márcia estava sentada à mesa comendo omelete, e Judite estava sentada ao lado dela. Ela não estava usando um lenço na cabeça, apenas um vestido normal. Bem, talvez não totalmente normal. Eveline, sendo costureira, entendia uma coisa ou duas sobre roupas.
E este vestido era muito caro. Você acordou, querida? Desculpe, eu não dormi a noite toda. Parecia que fui nocauteada em direção à manhã. O que há para se desculpar? Eveline, pare de se desculpar por tudo. Esta é a sua vida. Viva-a, lembre-se disso. Ok. Você já tomou o café da manhã? Eu posso fazer algo. Nós já tomamos café da manhã. Fizemos para você. Sente-se. Não se apresse. Eu farei chá para você. Sim, eu faço isso. Sente-se. Você terá tempo para fazer sozinha. Eles não haviam terminado o café da manhã quando o telefone de Judith tocou. Sim, Silvio, a terceira casa. Sim, eu sairei agora. Bem, Eveline, prepare-se para conhecer seus parentes. Como? Os olhos de Eveline se arregalaram de medo, e Márcia imediatamente a abraçou. Ah, vamos lá. Como se fosse algo terrível. Parente. Meu irmão, sua esposa e o filho deles. Por que todos vocês estão tão assustados? Judith balançou a cabeça enquanto Eveline e Márcia corriam para a janela. Um enorme jipe estacionou na frente da casa, e um homem, que parecia estar na casa dos 40, saltou imediatamente, seguido por um menino de 12 anos e uma mulher impressionantemente bela. Ela era lindamente bela, muito bronzeada. Eles abraçaram sua avó, um de cada vez, e começaram a descarregar as malas. Eveline decidiu que não seria educado se esconder na casa. Bem, Márcia, vamos cumprimentar os parentes. Vamos lá. Mãe, você acha que eles não vão ter medo de mim? Eu acho que não. Eles saíram para a varanda de mãos dadas firmemente. O homem se virou e olhou para Eveline. Depois para Márcia e sorriu amplamente. Vamos lá, deixe-me abraçá-las. Ele largou as malas no chão e correu em direção a elas. Eveline deu alguns passos e se viu em braços fortes. E, sem saber por quê, de repente, começou a chorar. O homem pegou Márcia no colo. Por que nossa mãe está chorando? Eveline, sem lágrimas. Tudo vai ficar bem agora. Mas Eveline não conseguia parar. Silvio, a esposa e a avó se aproximaram delas. Todas as mulheres caíram em lágrimas, assistindo-as. E Márcia começou a soluçar. O homem olhou em volta, confuso, para todos. Então, virou-se para seu filho. O que devemos fazer? E ele deu de ombros. Mulheres, deixe-as chorar. Eveline achou sua palavra tão divertida que até começou a rir. Albeit through tears. 5 minutos depois, todos estavam rindo. E Silvio coçou a cabeça. Sempre me espantei com essa habilidade feminina. Agora mesmo estavam chorando e agora estão rindo. Bem. 1 hora depois, todos estavam sentados à mesa. A esposa de Silvio se chamava Letícia e o filho deles, Rafael. Rafael e Márcia estavam entediados, sentados à mesa, ouvindo a conversa dos adultos. Eles brincaram com o tablet por um tempo. Então, Rafael continuou. Márcia, vamos dar uma volta? Você me mostra por aqui. Não. Vamos não. Glauber vai começar a chamar nomes novamente e jogar pedras. É mesmo? Sim. Eles acham que eu sou feia e jogam pedras em mim. Então, definitivamente devemos ir. Você não tem que ter medo comigo. Rafael pegou firmemente a mão de Márcia. Vamos dar uma volta. Silvio virou-se para eles por um pouco. Ok, pai. Até o final da vila. Quando Glauber aparecei. Oh, aqui vem o pesadão. Glauber estava acompanhado por outros garotos. Eles sorriram maliciosamente. Glauber era o mais forte.
Ninguém podia derrotá-lo. Por isso, todos ficavam do lado dele. Quem quer ir contra Glauber? Rafael soltou sua mão e se aproximou de Glauber. Vamos, peça desculpas. ¿Por quê? De onde você veio para defender a feiosa? Márcia ficou paralisada. Ela pensou, se ela corresse por ajuda, eles bateriam em Rafael antes que ela pudesse ajudar. Então, ela decidiu ficar e ajudar seu irmão. E houve um debate acalorado entre seu irmão e Glauber. Eles concordaram que quem ganhasse estaria certo. Glauber se encontrou no chão várias vezes. Ele não conseguia entender porque não conseguia ficar de pé contra Rafael. Os garotos que haviam rido no início agora estavam rindo abertamente. Já chega, Glauber implorou, encontrando-se na poeira mais uma vez. Ele se levantou, aproximou-se de Márcia. Desculpe, não farei isso novamente. Então, ele se virou para Rafael. Onde você aprendeu a lutar assim? Na academia. Certo, da cidade. Sim. Por que você está defendendo ela? Ela é minha irmã. Sim, exatamente. Todo o grupo os escoltou até a casa de Eveline. Eveline, ao ver todo o grupo pela janela, seu coração afundou. Oh, eles devem ter apanhado novamente. Não deveria ter deixado eles irem. Ela correu para a rua, seguida por Silvio. Márcia, Rafael, vocês estão bem? Eveline correu até eles, examinando-os. Mas as crianças pareciam bem. Ela não conseguia entender como isso poderia ser. Então, Glauber emergiu da multidão. Tia Eveline, por favor, nos perdoe. Não faremos mais isso. Silvio riu. E nós não precisaremos que vocês façam. Estamos partindo para a capital amanhã. Às vezes, Eveline não entendia o que estava acontecendo ao seu redor. Eles partiram e, honestamente, ela não se arrependeu de um único momento de deixar essa aldeia odiosa. Letícia imediatamente os levou para fazer compras após a chegada. Eveline sentiu como se estivessem comprando tudo o que havia. À noite, Silvio disse que amanhã seria um dia muito importante. Márcia tinha uma consulta na clínica pela manhã e à noite. Meu amigo advogado vai ajudar você a recuperar seu apartamento. Talvez você não precise dele agora, mas a pessoa que jogou minha sobrinha e sua filha para fora deve ser punida. Quando Eveline ouviu o nome da clínica, ela ficou sem palavras. Eu não tenho esse tipo de dinheiro. Estou economizando, claro, mas os preços lá são tão altos que eu nunca poderia pagar. Embora, se eu puder pegar parte do apartamento de volta de Jorge em dinheiro, isso é algo, você sabe. Eveline, quando eu olhei para minha tia amada Olga, sabe o que eu pensei? Silvio olhou para Eveline e sorriu. Não, eu pensei que quando eu crescesse, eu me tornaria um médico que livraria as pessoas de imperfeições como pintas, verrugas, cicatrizes. E eu fiz isso. Honestamente, acabei sendo um médico comum, mas um bom empresário. Esta é minha clínica, e ninguém jamais cobrará dinheiro de você lá. E, mais uma vez, Eveline caiu em lágrimas e não conseguiu parar. Letícia abracou. Por que você fica chorando o tempo todo? Isto é uma boa notícia. Tudo está bem e você chora. Márcia Lucas chegou ao tribunal assim que saiu. Jorge correu em sua direção. O que você está fazendo? Hein? Quer um pouco de vergonha? Vou te dar. Atrás dele, sua mãe estava atarefada. Olha só para você, Jorge. Todo arrumado. De onde você tirou o dinheiro? Ganhou provavelmente em algum lugar notório. Eveline tentou não olhá-los. Ela se sentia deslocada. 3 horas depois, ela saiu do tribunal como proprietária do apartamento e com uma quantia considerável de dinheiro concedida a ela.
O juiz inequivocamente ficou ao seu lado, e Jorge teve que corar de vergonha com as perguntas. Eveline sorriu, e Lucas a admirava. Ela era uma mulher maravilhosa, mas a vida não havia sido gentil com ela. Eveline pegou o telefone. Desculpe, preciso fazer uma ligação. Minha filha está em cirurgia hoje. Márcia atendeu o telefone ela mesma. Mãe, está tudo bem. Não estou com dor e nem com medo, honestamente. 3 anos depois, ela finalmente teve que aparecer na casa onde morava. Decidiu vendê-la por qualquer quantia, mesmo pela menor. Ela não queria que esta casa permanecesse em sua vida. Sentia que era o último fio que os conectava à sua família e à desgraça. Lucas, seu marido, resmungou. Bem, você deveria ter me dito. Eu teria enviado alguém. Teríamos queimado esta casa até o chão e nunca mais pensado nela. Lucas se comportava como uma pessoa civilizada. Márcia foi a primeira a saltar do carro. Mãe, olha, minha bola está ali, completamente murcha. Márcia andou pelo seu quintal. Ela havia esquecido há muito tempo das mágoas. Ela não tinha tempo para elas agora. Estava estudando inglês diligentemente, planejando ir para a faculdade na Inglaterra no futuro. Foi lá que seu irmão estudou. E Márcia não suportava ficar longe dele por um minuto. Márcia, é você? Glauber estava no portão, parecendo um tanto assustado. Sou eu. Márcia sorriu, e Glauber de repente se sentiu envergonhado. E aquela? Bem, ela não está mais aqui. Você não gostava dela, lembra? Por que pergunta? Glauber ficou completamente atrapalhado e não soube o que dizer. Então, Márcia teve pena dele. Quer dar uma volta? Faz tempo. Quais coisas interessantes você tem por aqui? Glauber acenou com a cabeça ansiosamente. Pensou por um momento e até ofereceu o cotovelo para Márcia segurar sua mão. Lucas ergueu uma sobrancelha e sorriu. É isso aí. Aos 12 anos. E o oponente é derrotado. Tudo na mãe. Eveline olhou para ele surpresa. Vou ficar quieto. Onde devo colocar as malas? Glauber tentou dar passos mais curtos para facilitar a caminhada de Márcia. Ele falava sobre isso e aquilo. Márcia se lembrava de algumas pessoas, esquecia outras, mas achava tudo interessante. Por que você veio aqui? Mamãe decidiu vender a casa. Assim, nunca mais precisaremos vir aqui novamente. Nunca. Isso é uma pena. Pois é. E você mudou muito. Não sou mais um patinho feio. Márcia, pare com isso. Como você pode pensar assim? Você é linda. Glauber suspirou com arrependimento. Glauber, me dê seu número. Prometo que vou ligar com frequência. Realmente. Ele estava tão feliz que Márcia se sentiu um pouco deslocada. Sim, Glauber. Realmente. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.